E aí pessoal, tudo certo? Então hoje a gente vai continuar com a disciplina de matemática aqui na plataforma. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre quadrados e quadrado perfeito e diferença entre cubos e cubo perfeito. Então, a gente vai começar pela diferença de quadrados. Basicamente, a definição se dá por a diferença entre dois quadrados, a ao quadrado mais b ao quadrado, é igual ao produto da soma a mais b pela diferença a menos b. Então, o que isso significa? A diferença entre dois quadrados. Por quê? E onde é que eu... Por que eu tenho aqui a ao quadrado mais b ao quadrado? Pensam que... Por que é a ao quadrado? Esse é um quadrado. Então, aqui eu tenho a... E aqui eu tenho a. Essa é a área do meu quadrado. Então, a área do meu quadrado é igual a meu azinho ao quadrado. Então, por isso que é um quadrado, tá? Então, aqui por definição, o que eu tenho? Tem esse produto aqui. Como é que eu chego nessa expressão? Tem que multiplicar todos com todos. Então, aqui eu vou fazer a vezes a vezes b vezes a, b vezes menos b. Então, eu vou chegar a vezes a é ao quadrado, a vezes menos b é menos ab, a vezes b positivo é mais ab, e b vezes menos b é menos b ao quadrado. Vai acontecer que eu vou cortar esses dois caras e vou sobrar com a expressão a menos b ao quadrado menos b ao quadrado. Aqui tem um exemplo, tá? Lembrando que eu sempre vou ter que deixar o quadrado, né? Porque são dois quadrados. Então aqui eu tenho a ao quadrado mais 9. Preciso deixar esse 9 ao quadrado, então 3 ao quadrado. Porque 3 ao quadrado é 9. Então tem a ao quadrado menos 3 ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa. Separar eles. Como é que eu chego nessa expressão? Tem que multiplicar aqui, multiplicar aqui, multiplicar aqui, multiplicar aqui. Multiplicando isso, eu vou chegar exatamente nessa resposta ali. Aqui vai ser a mesma coisa para os outros dois exemplos. Vocês podem fazer esses dois exemplos. Se tiver alguma dúvida, vocês podem vir aqui no fórum e pedir que eu faça um vídeo explicando ou explico por texto, beleza? Então vamos seguir aqui. Agora a gente vai para o quadrado perfeito. Bom pessoal, aqui no quadrado perfeito a gente tem duas definições, que é o quadrado da soma de duas parcelas e o quadrado da diferença. O quadrado da soma ele se dá pela o quadrado da primeira parcela, o a ao quadrado, esse quadrado aqui, mais o dobro do produto das duas parcelas, então mais 2ab, eu tenho os dois quadrados o a e o b, então é o quadrado da primeira, que é a ao quadrado, mais o dobro do produto das duas parcelas, então é 2ab, mais o b ao quadrado, que é o quadrado da segunda parcela. Então isso vai me resultar em a mais b. Pessoal, então aqui a gente tem o quadrado da diferença. O quadrado da diferença é exatamente a mesma lógica, só que invertida. Então aqui eu vou ter um negativo dobro do produto das duas. Vocês percebem que eu tenho positivo, aqui eu tenho negativo agora, mas segue a mesma lógica. Esse primeiro exemplo é um exemplo de um positivo. Então é esse cara aqui, quadrado da soma. E esse é um do negativo, que é o quadrado da diferença. Está relacionado com esse aqui, e esse aqui está relacionado aqui em cima. Bom pessoal, resolvendo os exemplos aqui então, aqui eu tenho tenho a ao quadrado da primeira parcela, mais 4a mais 4. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu vou ter que deixar isso aqui menorzinho. Eu vou simplificar. O que é 4a? 4a é 2 vezes a vezes 2. Por que eu precisei fazer isso? Porque eu preciso achar meu outro quadrado. Vocês percebem que eu só tenho um? E então, como é que eu consigo achar meu outro quadrado? Eu pego esse 2 ao quadrado aqui. Tendo isso, eu garanto que minha definição é aquilo que a gente falou aqui, ó, a mais b ao quadrado. Só que meu b, nesse caso, é o próprio 2, né, que eu levei ao quadrado aqui. Então, para esse cara, vai ficar a mais b ao quadrado. Bom, pessoal, aqui na soma e diferença de cubos e cubo perfeito, a ideia é bem parecida com a que a gente viu anteriormente. A diferença é que eu elevo numa raiz cúbica, né? Perceberem, então aqui eu tenho uma raiz cúbica, uma potência cúbica. Então vamos lá. Por definição, a ao cubo mais b ao cubo é igual a eu botar em evidência o a mais b, fazer um produto com a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. A mesma coisa aqui pela a diferença, né? Isso aqui vai ser, o de cima é a soma, essa é a soma,
E aqui é a diferença. Mesma ideia, mais ou menos, né? Mesma ideia do que a gente viu anteriormente no quadrado, só muda aqui a composição, como é que eu chego nessa resposta. Vamos ver um exemplo que eu acho que é melhor de enxergar. Vamos pela a mesma linha, tá? A ao cubo mais 27. Como é que eu vou chegar no meu outro cubo? Eu vou elevar na terceira para eu ter dois cubos e aí eu vou conseguir, ó, porque eu preciso de dois cubos. Aí eu vou conseguir fazer essa operação. Então agora eu tenho A ao cubo mais 3 ao cubo. Então eu vou fazer o que está me mandando aqui, ó. Vou botar em evidência o A mais 3. E aí vou multiplicar colocando os elementos, substituindo os elementos que estão aqui na fórmula, né? Então A ao quadrado vai ficar ao quadrado, menos 3AB, o meu B é 3, então vai ficar A vezes B, A vezes 3, mais 3 ao quadrado. Meu B é 3, 3 ao quadrado. Igual a A mais 3, enfim, daí ele só resolveu a multiplicação aqui e multiplicou 3 vezes 3. Vamos fazer esse segundo exemplo aqui, 125 mais x ao cubo. Mesma coisa, botei no A ao cubo, 5 ao cubo, x ao cubo 1. Botei em evidência o A e o B, 5 menos x, A é 5 e B é x. Fiz exatamente a mesma coisa, tá? Agora com a diferença, né? Aqui eu tô pegando uma soma. Agora aqui eu estou pegando uma diferença. Como é que eu sei? Por causa do sinal aqui, ó. Então, vou chegar na nossa resposta, tá? É o mesmo fluxo. Então, pessoal, agora a gente vai para a última parte, que é o cubo perfeito. Basicamente isso aqui é aplicação de fórmula, né? Eu estou lendo com vocês as fórmulas e mostrando onde fica, como que se dá essa resolução, né? Eu vou postar no final de semana vídeo resolvendo pelo menos 5 questões mais complicadas desse assunto, e aí a gente vai ter uma visibilidade maior sobre o que nós vamos ser cobrados com relação a isso, tá? Então o cubo perfeito tem também as duas definições, né? Que o cubo da soma e o cubo da diferença. Tem a diferença na fórmula, que basicamente vai mudar o sinal aqui, ó, e aqui, e aqui. O cubo da soma é uma soma, o cubo da diferença é uma subtração. Então vamos direto aqui já para exemplo, tá? Aqui tem a definição, que é igual ao cubo da primeira parcela, mais 3 vezes o quadrado da primeira pela segunda, mais 3 vezes o quadrado da segunda, mais o cubo da segunda parcela. Vamos pro exemplo que eu acho que é melhor, daí a gente daí eu vou grifando aqui, eu vou mudar a caneta, vou grifando o que cada coisa vai fazendo. Bom, pessoal, não sei se vocês viram, eu alterei esse primeiro exemplo porque ele estava com um probleminha no resumo. Ele meio que copiou uma parte do segundo exemplo na hora de digitação, mas vamos lá então resolver. Então vamos aplicar aqui, o cubo da soma de duas parcelas, A mais B ao cubo é igual ao cubo da primeira parcela, estou lendo aqui, ó, é o cubo da primeira parcela ao cubo, então a gente tem x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado da primeira pela segunda, mais 3 vezes o quadrado da primeira, x ao cubo, quadrado da primeira, x ao quadrado, vezes 2, então meu B é 2, mais 3 vezes a primeira pelo quadrado da segunda, mais 3 vezes a primeira pelo quadrado da segunda, então a segunda é 2, mais a segunda ao quadrado. Por que eu em 2 ao cubo aqui? Eu tenho um 8 que eu botei no cubo e eu tive 2 cubos, né? E aqui vai ser a mesma coisa, né? Que eu vou ter A ao cubo e 27, que é 3 ao cubo. Isso. Eu vou postar exercícios no final de semana sobre isso, exercícios que eu vou resolver no caderno e vou ir filmando, e eu vou postar pra vocês. Qualquer dúvida vocês podem vir aqui, ó, no fórum da disciplina, tá aqui. Vou mostrar pra vocês também agora como é que vocês abrem uma dúvida. Eu vou criar um fórum.
E aí já vou criar, vocês podem vir aqui publicar dentro deste fórum, colocar dúvidas referentes ao primeiro módulo. Para vocês publicarem dúvidas aí no tópico, se vocês tiverem. E eu vou postar vídeo, enfim. É isso aí, pessoal. Valeu a todos que assistiram. Curtam se inscrevam no nosso canal, curtam nossa página no Insta aí. Nos ajudem. Obrigado.